Olá, alunos do sexto ano. Mais uma vez aqui com vocês o professor Alan Simas de Geografia. E hoje a nossa videoaula é a número 8. Conforme vocês estão vendo aí, né, na capa, esse slide de apresentação da capa da nossa aula, nós continuamos na sequência didática 3, que dispõe sobre orientação e localização do e no espaço geográfico. Os objetos do conhecimento que serão abordados nesta videoaula são os paralelos e os meridianos e as coordenadas geográficas. Também esses dois assuntos, assim como eu mencionei na aula 7, que nós falamos de pontos cardeais, que já era assunto conhecido de vocês, esse assunto aqui, esses assuntos paralelos e meridianos e coordenadas geográficas, também vocês em algum momento já se depararam e estudaram isso daí. Pode ser que vocês não lembrem mais bem com precisão, mas faz parte do nosso conteúdo do sexto ano e nós vamos abordá-los a partir de agora, tá bem? Vamos começar falando sobre as coordenadas geográficas, né? Para se localizar precisamente qualquer ponto na superfície terrestre, foram criadas as coordenadas geográficas há muito tempo atrás, né? Que são linhas imaginárias que cobrem todo o globo terrestre. Então, a criação das coordenadas geográficas é bem antigo esse assunto, então ele não é um assunto novo, é um assunto antigo. E então as coordenadas geográficas são linhas imaginárias que cobrem todo o globo terrestre. Os meridianos são as linhas que ligam os polos norte e sul, né? Vejam aqui, ó, na figura do globo terrestre, você tem aqui veja aqui, ó, essas linhas que ligam os polos norte e sul, elas vão de polo a polo, né? De polo a polo, ó, de polo a polo. Isso aqui são os meridianos, tá? E eles são atravessados perpendicularmente pelos paralelos, que estão aqui do lado direito. Você repara que esses círculos aqui, ó, esses círculos aqui, eles são os paralelos. Ó, paralelos, paralelos. E eles são cortados pelos meridianos. Então, perpendicularmente, ou seja, ao se cruzarem os paralelos e os meridianos, eles formam um ângulo de 90 graus, ok? Então está aqui, ó, paralelos e meridianos. Então, quando esse ponto de cruzamento do meridiano com o paralelo é o ponto que eu quero identificar. Então, se eu sei qual é o paralelo e sei qual é o meridiano, eu identifico qualquer ponto na superfície terrestre, tá certo? Os meridianos, está aqui, ó, eles dão origem à longitude e os paralelos dão origem à latitude, tá certo? Vamos lá. Os paralelos, eles não se encontram, porque, ó, eles são traçados paralelamente à linha do Equador, ó, tá aqui, ó, os paralelos, eles contornam todo o globo terrestre e eles não se encontram, okay? Então, e tem tamanhos diferentes. Quanto mais próximo dos polos, menores são os paralelos. Quanto mais próximo do Equador, maiores são os paralelos.
O paralelo de referência está aqui em vermelho, ó, na figura, veja aí, o paralelo de referência é a linha do Equador. A linha do Equador. Esse é o paralelo origem. A partir da linha do Equador, você tem 90 paralelos de 1 grau cada um no hemisfério norte, conforme a seta está mostrando aqui, e 90 paralelos de grau cada um até chegar no Polo Sul, ok? Então essa figura aqui ela é bem explicativa, dá para você observar perfeitamente como são os paralelos em relação à linha do Equador. Já os meridianos se juntam nos polos, porque eles são linhas que cortam a Terra de norte ao sul. Eles começam no polo e terminam no outro. Então eles se juntam nos polos e todos têm o mesmo tamanho, mas eles não são paralelos entre si, ok? O meridiano de referência é o meridiano de Greenwich. Então vamos passar para outra figura para ver aqui o meridiano de Greenwich. Então, revisando, o paralelo origem é o Equador e o meridiano origem é o meridiano de Greenwich, tá, ok? Vamos ver aqui, ó, o meridiano de Greenwich aqui nessa figura, ó, tá vendo aqui, ó, vai de um polo ao outro. Ó, os meridianos são essas linhas, elas se encontram nos polos, tá vendo? Os paralelos não se encontram, olha aqui, esse paralelo não se encontra com esse, mas os meridianos, todos eles convergem para os polos, norte ou sul, ok? Então os meridianos é que vão dar origem ao que nós chamamos de longitude, né? Ela pode, se tiver à direita de Greenwich é longitude leste, se tiver à esquerda de Greenwich é longitude oeste. E do outro lado aqui, a gente não consegue ver, porque para ver nós teríamos que mudar a posição do globo terrestre. Do outro lado, nós temos o antimeridiano, que é o meridiano oposto ao de Greenwich. É o meridiano de 180 graus. O meridiano de 180 graus leste e o de 180 graus oeste, eles se sobrepõem, é um sobre o outro. Então, o meridiano oposto a Greenwich é o antimeridiano ou linha internacional de data, né? Então, linha internacional de data. Por que eles deram esse nome ao antimeridiano que é o oposto a Greenwich? Linha internacional de data. Que toda vez que ele é cruzado de um lado para o outro, do leste para o oeste ou do oeste para leste, você altera em um dia a sua data. Então nós vamos ver aqui na próxima figura, tá aqui, ó, tá vendo? Nós estamos olhando o globo terrestre não mais olhando de frente para o meridiano de Greenwich, nós estamos olhando de frente para o meridiano oposto. Quando você gira o globo para ver o lado oposto ao meridiano de Greenwich, você tem a linha da data cortando a Terra aí do polo norte ao polo sul. Aí você tem, aqui a figura ela colocou como exemplo duas datas, o dia 31 de dezembro e o dia 1º de janeiro. Então aqui tem uma seta, ó. Se eu passar aqui do lado leste para o lado oeste, eu aumento em um dia, eu adianto em um dia o meu calendário. Eu estava aqui no dia 31 de dezembro, passei para cá, eu estou no dia 1º de janeiro, adianto um dia. Mas quando eu me desloco de maneira oposta, ou seja, eu estou no oeste e passo para o leste, ó, eu ganho um dia. Então eu ganho um dia aqui, ó, tá? Ganho um dia. Se eu estava no dia, vamos no dia de hoje, dia 16, se eu estava aqui no dia 16, se eu atravessar a linha da data, eu estou no dia 17. É a mesma coisa aqui, ó.
Se eu estava no dia 16 e eu passei para cá, eu volto um dia, eu perco um dia, né? Eu atravessei a linha da data daqui para cá. Eu estava no dia 16 e passei para o dia 15. Ok? Então, meridiano oposto é chamado de antimeridiano ou linha internacional de data, porque toda vez que se cruza de um lado para o outro, você altera a sua data, tá? Conforme essa figura mostra aqui, ok? Isso é apenas para levar o conhecimento de vocês e para vocês saberem que existe e que ele não pode ser ignorado o meridiano oposto ao de Greenwich, tá ok? Vamos para o item 4. O item 4 fala sobre a latitude, né? O que é a latitude? A latitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra até o Equador. Ou seja, qualquer lugar da Terra que eu estiver, da onde eu estiver, em linha reta até chegar no Equador, essa distância é chamada de latitude. Então o Equador é a referência e para qualquer ponto que eu estiver, a distância que eu estiver desse ponto até o Equador é chamado de latitude. Ela varia de 0 a 90 graus norte ou sul, ou seja, vai de 0 a 90 graus no hemisfério norte e de 0 a 90 graus no hemisfério sul. Ok? Então a latitude ela está relacionada ao Equador e aos paralelos. E a longitude? A longitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra até o meridiano de Greenwich, tá? Então vou voltar aqui para a gente olhar lá o globo terrestre com o meridiano de Greenwich. Então de qualquer ponto que eu tiver até o meridiano de Greenwich, essa distância aqui é chamada de longitude, que pode ser leste se estiver à direita ou oeste se estiver à esquerda, ok? Ela varia de 0 a 180 graus para o leste e de 0 a 180 graus para o oeste. Lembrando que os meridianos de 180 graus leste e oeste se sobrepõem. Eles são o mesmo meridiano. Ok? E esse é chamado de antimeridiano ou linha internacional da data. Voltando lá para a definição. Então vamos rever aqui. Latitude, a distância em graus de qualquer ponto da Terra até o Equador. Ou seja, qualquer lugar que eu estiver aqui, eu estou aqui no hemisfério sul e vou até o Equador, isso aqui, essa distância é chamada de latitude. Pode ser sul ou pode ser norte. Então a latitude é determinada pelos paralelos e tem como referência a linha do Equador. Vai de 0 a 90 graus norte e de 0 a 90 graus sul. A longitude. A longitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra até o meridiano de Greenwich. Ok? Então vamos aqui, ó, de qualquer ponto da Terra até o meridiano de Greenwich. Isso aqui, essa linha aqui é o meridiano de Greenwich. Eu posso ter longitude oeste se eu estiver à esquerda de Greenwich, ou leste se eu estiver à direita de Greenwich, ok? Então varia de 0 a 180 graus leste ou oeste. Então a associação que a gente faz é sempre assim: latitude é associada ao Equador e longitude é associada ao meridiano de Greenwich. A longitude varia de 0 a 180 graus leste ou oeste e a latitude varia de 0 a 90 graus norte ou sul. Ok? Então eu acho que até agora a gente pôde fazer o comentário aqui tranquilo, sem deixar nenhuma dúvida. E para a gente, vamos dizer assim, sedimentar esse conhecimento, para ele ficar bem gravado na memória de vocês,
nós vamos fazer os chamados exercícios de fixação. Por que eles têm esse nome? Porque o exercício de fixação tem o objetivo de fixar o conhecimento que vocês acabaram de aprender, ok? Como sempre, eu vou dar um tempo para vocês fazerem, tá legal? Eu vou conversando aqui e vocês vão tentando fazer aí, tá certo? O primeiro exercício, você vai numerar a coluna 1, ó, essa coluna aqui, com o número correspondente da coluna 2. Cada número desses aqui tem uma palavra aqui que corresponde a essa definição que está aqui na coluna 2, tá certo? Do lado direito aqui na coluna 2, o 1, linhas imaginárias no globo. 2, varia de 0 a 180 graus leste a oeste. 3, varia de 0 a 90 graus norte ou sul. 4, meridiano de referência. 5, paralelo de referência. 6, o círculo polar ao norte. O 7 é o meridiano oposto a Greenwich. 8, o círculo polar ao sul. 9, um dos trópicos, aquele que se localiza ao norte. E 10, o outro trópico que se localiza ao sul. Aqui do lado estão as palavras que têm correspondência com essas afirmativas aqui da coluna 2, tá ok? Então veja aí, ó. Você já pode ir fazendo aí. Vê aqui, ó, no Ártico. O que é que tem aqui na coluna 2 que bate com, que corresponde a Ártico? Você vai olhar e numerar, ok? Agora nós vamos fazer um exercíciozinho de localização de pontos, né? Você tem aqui, ó, veja aqui, você tem as coordenadas geográficas, os paralelos nas linhas horizontais e os meridianos nas linhas verticais. Isso aqui a gente chama de planisfério, é a projeção do globo terrestre numa superfície plana. E nós temos aqui os continentes, né? América do Norte, América Central, América do Sul, a Groenlândia, a Europa, a Ásia, a África e a Oceania. E a gente tem aqui 4 pontos para nós localizarmos as suas coordenadas geográficas. Veja aqui o ponto A. Nós vamos ter que achar qual é a latitude e a longitude que cortam o ponto A. A mesma coisa vale para o ponto B, para o ponto C, para o ponto D e para o ponto E. Tá ok? Então, a gente vai identificar. O paralelo que corta cada ponto, ele dá origem à latitude. E o meridiano que corta cada ponto dá origem à longitude desse ponto, tá? Então todo ponto ele tem uma latitude e tem uma longitude. E esse exercício que nós estamos mostrando para vocês aqui vai sedimentar esse conhecimento do que é latitude, o que é longitude, o que são coordenadas geográficas, ok? Aqui estão o exercício de numerar a coluna 1 de acordo com a coluna 2 é aberto, que daqui a pouco, através de uma animação, eu vou colocar as respostas aí. Já foi a primeira. Então lá. Ártico é o número 6. Câncer é o número 9. Latitude é o número 3. Equador é o número 5. Já já eu vou comentar com vocês cada número desse aqui na coluna 2, o que ele diz.
Antártico é o número 8, aqui na coluna 2. Longitude é o número 2. Greenwich, que é o meridiano de Greenwich, é o número 4. Capricórnio é o trópico, é o número 8. Antimeridiano, que é o meridiano oposto a Greenwich, é o 7. E coordenadas geográficas. Ok? Aqui, ó, vamos fazer uma pequena correção, que você vê que tem duas vezes aqui o número 8. Capricórnio, na verdade, é o trópico que se localiza ao sul. Então aqui nós vamos ter que fazer a correção. No lugar de 8, a gente coloca 10. Ok? Então, Capricórnio aqui, ó, é o trópico ao sul. Aqui não é 8, aqui é 10. Ok? Eu não estou conseguindo mudar isso aqui, mas tá errado aqui, não é 8. Aqui, ó, Capricórnio não é 8, é 10. Eu gostaria de corrigir aqui. Ok? 10. Ok, eu corrigi, ó, tá vendo? Então, Capricórnio é o trópico ao sul. Então, vamos comentar essas respostas da coluna 1. 6 é o círculo polar ao norte. Qual é o nome do círculo polar ao norte do nosso planeta? É o círculo polar ártico, tá? Câncer, número 9, trópico ao norte. Trópico de Câncer fica ao norte do Equador, né? Latitude é número 3. Ó, a latitude varia de 0 a 90 graus, norte ao sul. Equador, ele é o número 5. Ele é o paralelo de referência. Ele corta o globo terrestre ao meio, no sentido leste-oeste, e passa a ser o paralelo de referência para o estabelecimento das latitudes. Antártica é 8. É o círculo polar ao sul. No extremo sul do planeta nós temos o círculo polar antártico. Longitude é 2. Ela varia de 0 a 180 graus leste ou oeste. 4 é Greenwich. 4 aqui, ó, meridiano de referência. É o meridiano origem. Ele é que dá origem a todos os outros meridianos a leste e oeste que vão estabelecer as longitudes. Assim como o Equador, ele dá origem a todos os paralelos que vão estabelecer a latitude. Longitude, número 2, varia de 0 a 180 graus, leste ou oeste. Voltando aqui, Greenwich, é o meridiano de referência. 10, que eu fiz a correção ainda há pouco, é o trópico ao sul. O trópico que fica no hemisfério sul é o trópico de Capricórnio. 7 aqui é o oposto a Greenwich, que é o antimeridiano, que também pode ser chamado de linha internacional de data. E coordenadas geográficas. Está aqui, ó, o que são coordenadas geográficas? Linhas imaginárias no globo terrestre. Que são essas linhas aqui, ó. Na horizontal, os paralelos, e na vertical, os meridianos. Esse conjunto de linhas aqui, que a gente projeta no planisfério, tendo ao fundo os continentes, é o que nós chamamos de coordenadas geográficas, tá?
Então qualquer ponto da superfície terrestre ele tem uma latitude, tem uma longitude. A partir daí a gente sabe aonde ele está localizado no globo terrestre. Tá ok? Vamos para lá o ponto B aqui no planisfério, ponto B, ponto B tá aqui, 20 graus de latitude sul. Isso aqui, paralelo, que é a linha paralela ao Equador, que está aqui, que é 0 graus. Todas essas linhas aqui, na horizontal, são paralelos. E a latitude é determinada pelo paralelo. Qual é o paralelo que corta aqui o ponto B? Vê aqui o valor dele, 20 graus, mas está abaixo do Equador, que é 0 graus, então está o sul. Então a latitude de B é 20 graus sul. E a longitude? A longitude é o meridiano que passa sobre ele, essa linha na vertical. Qual é esse meridiano aqui? O de 40 graus. Mas ele está à esquerda ou à direita de Greenwich? Greenwich está aqui, é 0 graus. Então ele está à esquerda, é longitude oeste. Então o ponto B ele tem latitude de 20 graus ao sul do Equador, 20 graus sul, e a longitude 40 graus oeste. Vamos vê-lo? Tá aí, ponto B, 20 graus de latitude sul e longitude de 40 graus oeste. Vamos ver o próximo ponto. O ponto E, a latitude dele é 40 graus norte e longitude 100 leste. Vamos voltar lá no planisfério. Aqui, ponto E, aqui, paralelo é 40 graus acima do Equador, 40 graus, latitude 40 graus norte, e o meridiano que passa nele fica aqui, à direita de Greenwich, é 100 graus. Então o ponto E tem latitude 40 graus norte e longitude 100 graus leste. Vamos voltar lá. O ponto D, latitude 20 graus norte e longitude 20 graus leste. Vamos conferir lá. Aqui o ponto D, Qual é o paralelo que passa aqui, Paralelo de 20 graus acima do Equador, então é 20 graus norte. O paralelo determina sempre o valor da latitude. Então o ponto D tem latitude de 20 graus acima do Equador, 20 graus norte, e longitude, que está o meridiano de Greenwich, ele está a 20 graus de longitude leste, que ele se encontra a 20 graus a leste de Greenwich. Ok? Então vamos voltar lá. E o próximo? Ficou faltando só o ponto A. O ponto A tem latitude de 40 graus norte e longitude 80 oeste. Vamos voltar lá para a gente confirmar. Ponto A, está aqui, Qual é o paralelo que corta? O paralelo é essa linha aqui, 40 graus. Mas ele está acima ou abaixo do Equador? O Equador está aqui, 0 graus, então ele está acima. Acima é norte. Então a latitude de A é 40 graus, aqui, acima do Equador, 40 graus norte. Então latitude 40 graus norte. E qual é o meridiano que passa sobre ele? É esse meridiano aqui, Vamos voltar aqui, eu fiz o besteira aqui. O meridiano é esse, 80 graus. O meridiano é esse que corta ele, 80 graus. Mas fica à esquerda ou à direita de Greenwich? Greenwich está aqui, então ele fica à esquerda, é oeste, 80 graus oeste. Longitude 80 graus oeste
e latitude 40 graus sul. Vamos ver lá? Latitude 40 graus norte e longitude 80 graus oeste. Ok? Vamos continuar e ver o próximo exercício. Era para você preencher as lacunas em branco com as palavras que estavam faltando lá. Vamos ver aqui, ó. O que estava faltando lá era as coordenadas geográficas. São linhas imaginárias que cobrem todo o globo terrestre. Os meridianos ligam os polos norte e sul e são atravessados perpendicularmente pelos paralelos, ou seja, os meridianos eles cortam o globo terrestre do polo norte ao polo sul, do sentido norte-sul, e os paralelos de leste a oeste. O paralelo origem é o Equador e o meridiano origem é Greenwich. Ok, pessoal? Então aqui nós encerramos a videoaula de número 8 e podemos ver aí brevemente uma revisão, né? Porque vocês com certeza já conheciam esses assuntos sobre paralelos e meridianos e coordenadas geográficas, ok? Valeu, até a próxima aula então.